terceira e última parte da aula pública Opera Mundi, que discute a imagem do Brasil no exterior, Daniel Buarque responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A sua fala suscita a seguinte questão. A quem interessa, então, essas transformações, essas mudanças na imagem do país que ocorrem de modo sazonal, né? O pêndulo, como você falou, para vender jornal? Em grande parte, sim. Em grande parte porque a mídia trabalha dessa forma. A mídia trabalha em cima de notícia, em cima de exagero, em cima de coisas que atraem o público e de sensacionalismo, de certa forma. Então, por um certo lado, é mais notícia quando a notícia é mais forte. Então, se a crise é mais ou menos, vai ter uma nota pequena. Se a crise é 3% de queda no PIB, já dá um destaque grande. Então, a mídia ela é alimentada por notícias mais fortes. Então, isso faz com que o pêndulo exagere mais para um lado e para o outro. Mas tem um outro ponto importante. Tem uma pesquisadora da UFSCar, da Universidade de São Carlos, que está pesquisando especificamente a imagem do Brasil como ela aparece historicamente na The Economist. E ela descobriu que a imagem do Brasil varia na Economist de acordo com a política econômica que é seguida no Brasil e como essa política econômica do Brasil se alinha ou não à ideologia da Economist, que é uma revista abertamente liberal. Quando Lula assumiu, depois de Fernando Henrique Cardoso, e manteve muitas das bases econômicas de tendência mais liberal e tendência mais voltada para o mercado, a Economist adorou e passou a elogiar muito o que estava sendo feito aqui no Brasil. Quando Dilma mudou e criou a nova matriz macroeconômica e que foi por um caminho diferente do que estava sendo tomado, mudou a cobertura que estava sendo feita na The Economist. Então, é difícil a gente falar de mídia quando tem veículos tão diferentes entre si. Alguns veículos claramente vão se guiar pela ideologia que está marcada ali na linha editorial. Alguns veículos trabalham mais como notícia. Eu gosto muito da cobertura do Guardian, por exemplo, do jornal inglês. Eles costumam ser muito sérios, têm uma preocupação muito grande com questão ambiental, com questão de direitos humanos, e eles tratam também de economia e de política e dão um certo destaque também a notícias negativas e exageram também, como todo jornal. Então, tem um pouco dos dois lados. Tem o jornal que está querendo uma notícia forte que vai chamar a atenção e tem aquele que está ali querendo pregar a ideologia dele e colocar um pouco mais de conteúdo editorializado e um pouco mais de ideologia no que ele está escrevendo. No decorrer do seu discurso, você também trouxe a questão de que a base da imagem que o país tem não se muda muito. Enquanto estudioso do assunto, eu queria que você opinasse em relação ao que você pensa que será do país daqui a 5 anos, internacionalmente falando. A gente está vivendo um momento que é muito importante nesse sentido, porque tem 2 grandes eventos históricos de impacto global acontecendo no Brasil nesses 5 anos aí. O meu trabalho de mestrado foi especificamente uma análise de como o Brasil estava sendo retratado na mídia internacional durante a Copa do Mundo. E 80% das reportagens que eu analisei, que citavam o Brasil, usavam imagens extremamente estereotipadas do Brasil. O Brasil era sempre citado como o país do futebol, o Brasil era sempre citado relacionado à festa, relacionado a carnaval, sempre ligado aos clichês sobre o Brasil. E existe uma grande probabilidade que isso aconteça também na Olimpíada. Então, a gente está vivendo um momento em que o Brasil está tendo uma imagem que está aparecendo mais, como eu falei, que está mais presente no resto do mundo, e que muitos dos estereótipos estão sendo reforçados em vez de serem minimizados, em vez de o Brasil tentar mudar ele. E isso é muito culpa do Brasil. Quando você vê a promoção que se faz da imagem do Brasil, falando de como vai ser a Olimpíada, é a grande festa. A Copa do Mundo foi vendida como Copa das Copas por ser uma grande festa, por não ter tido problema. Não é que funcionou bem, não teve problema e foi uma grande festa. Então, se reforçou muito a questão de que é um país de festa. Então, é natural que daqui a 5 anos isso continue igual. Natural que essa base da imagem do Brasil continue igual daqui a 5 anos, como estava 5 anos atrás, quando o Brasil estava bem nas manchetes de economia. Em termos de economia, é mais difícil falar isso porque é mais difícil prever o que vai acontecer com a economia do Brasil. É muito provável que, mais 2 anos, o buraco que o Brasil está agora seja ultrapassado.
O Brasil tem base para se recuperar e tem motivos para sair bem da crise agora. Vai demorar, tem problemas políticos relacionados, não é tão fácil assim, todo mundo está pagando por isso, não é divertido, mas no longo prazo é provável que as coisas se recuperem. Já se fala hoje que o Brasil o PIB do Brasil vai encolher 3% esse ano, talvez 1% no próximo ano. Mas daqui a 3 anos, muito provável que a economia do Brasil volte a crescer. Quando volta a crescer, volta otimismo na economia. Quando volta otimismo na economia, volta a mídia internacional a ser muito otimista também. Então, dentro desse pêndulo que eu citei antes, é muito possível que daqui a 5 anos o Brasil esteja de novo com potencial sendo vendido como sendo um país mais promissor e o país que está na moda de novo. Mas isso tudo vai depender do que acontece com a economia, especialmente com a economia. E a economia no Brasil depende muito do que acontece na política. Então, é um processo que depende muito do que vai acontecer dentro do país. Com tudo isso que você falou da economia, e você citou também a Grécia, o país, do jeito que ele está e com a política que ele tem muita probabilidade de quebrar como a Grécia está quebrando. E se isso acontecer, como você acha que a mídia vai reagir, sendo que ela coberta muita coisa que acontece no Brasil, lá fora, e aqui a gente sabe o que acontece porque a gente está aqui, lá fora o pessoal acha que é só festa. Como isso vai aparecer na mídia daqui, se caso aconteça? Se acontecer uma catástrofe econômica no país, isso vai ser muito noticiado fora. A mídia internacional, em alguns momentos, ela parece ter menos rabo preso do que a mídia brasileira. Ela tem seus interesses, ela tem problemas internamente também, e tem interesse do país, mas ela não tem o interesse político tão direto aqui no resultado da eleição, por exemplo. Se acontecer uma catástrofe econômica e a economia do Brasil afundar muito mais do que está hoje, ou chegar no nível Grécia, a cobertura vai mostrar isso do jeito que está aqui no Brasil, vai mostrar a seriedade dos problemas, vai mostrar a seriedade da dificuldade econômica que os brasileiros vão estar passando. E vai pegar mal para o país, obviamente. Mas, como eu falei um pouco antes, tem uma questão de que, para muita gente que está fora, o Brasil já é um país muito pobre. Porque, na realidade, se você pegar a situação do brasileiro médio e a situação de um europeu médio, a situação do brasileiro é muito mais pobre que a do europeu médio. Melhorou em 10 anos, mas ainda é muito abaixo a qualidade de vida, não só financeira, mas até de questão de estrutura do país e tudo mais. Então, para muita gente que vê só o lado bonito do estereótipo, ou o lado que, às vezes, é exagerado, é sensualizado demais, é machista demais, para quem tem essa visão clichê, cheia de estereótipos, mesmo que o Brasil entre numa catástrofe econômica, isso não vai mudar tanto. Talvez ele vá pensar um pouco mais na questão da violência. A violência tem aparecido já muito mais agora esse ano, com dados de homicídios, com dados de violência, se destacando mais por conta da crise econômica. As pessoas falam, o Brasil está em crise e por isso tem mais homicídios. Se a crise for pior, provavelmente isso vai voltar a ser destaque. Se a crise for pior, vai ser destaque o fato de que vai ter um aumento no número de miseráveis, que vai ter um aumento na dificuldade dos brasileiros em sobreviver, perda de... o Brasil tinha sido elevado em graus de luta contra a fome, de luta contra a pobreza. Perder isso vai dar destaque ao Brasil. Então, para muita gente que se informa sobre outros países e que se interessa sobre o país, vai ficar muito mal a imagem do Brasil e isso vai afetar. Mas para as pessoas que têm a imagem mediana do país, que só pensam em termos de clichê, não vai mudar. Não vai mudar, ela vai pensar, talvez ela pense até como está acontecendo agora. Tem muito estrangeiro achando que está bom a crise no Brasil, porque ele pode vir para cá agora e está barato. Você vê jornais ingleses divulgando o pacote para o Brasil, porque para eles a libra, que era até um ano atrás R$3 uma libra, agora é R$6 uma libra. Então, para eles está de graça vir para cá, e eles estão divulgando isso, tipo, vá conhecer as praias do Brasil, vá passear no Rio de Janeiro, que é sempre o que aparece, vá para Foz do Iguaçu, que eles vão muito para Foz do Iguaçu também. Tem o lado de que vira uma atração mais acessível para eles. Quando o Brasil estava com a economia mais alta e o câmbio estava sobrevalorizado, tinha até o outro lado, as pessoas criticavam o quanto os preços do Brasil estavam muito altos, estava mais caro vir ao Brasil do que viajar por outros países que talvez fossem mais desenvolvidos ou mais atraentes para eles.
Tem vários aspectos, não é uma coisa muito simples. Para quem acompanha a economia do Brasil, a situação está crítica hoje, pode piorar e as pessoas estão preocupadas com isso. Mas a população que acompanha as notícias sobre a economia é uma proporção muito pequena em relação às pessoas que têm uma imagem muito genérica sobre o país. A imagem que se tem lá fora, muitas vezes, são os clichês, né, levados de futebol e samba, né? E pouco interesse nas questões econômicas, né, nas questões de que o Brasil representa muita coisa boa também, né? Não é que o Brasil é só festa, enfim, né? Tem muita coisa bacana, mas que não é mostrado, né? É uma outra questão, assim, acho que muito presente, né, no dia a dia do brasileiro, é saber como ele é visto lá fora, essa questão do estereótipo, né? Eu acho que muitos de nós não temos noção de como nós somos vistos e quando a gente vai para fora, a gente às vezes acaba tendo um choque, né? Porque são diferentes as percepções que as pessoas têm do brasileiro lá fora, mas de um modo geral a gente é estereotipado por essa questão da mulher bonita, das praias e do futebol.